Afinal, o pai do bebê te ajuda ou não? Independente da sua resposta, esse vídeo é para você. Durante os atendimentos, muitas mães me relatam que os seus parceiros ajudam ou não dentro de casa. Algumas mulheres têm orgulho em dizer que o marido ajuda muito, outras falam que o marido não ajuda em nada. Mas afinal de contas, o marido ajuda? O parceiro ajuda? O pai do bebê ajuda? O que é essa ajuda? Em geral, as mulheres que consideram que os parceiros ajudam, elas consideram o homem que faz a troca de fraldas, que coloca o bebê para rotar de vez em quando, que algumas vezes acorda de madrugada para acudir o bebê, o pai que está em alguns momentos junto com o bebê. Então ele vai dando algum tipo de auxílio para ela. Qual que é o grande problema nessa palavra? Quando a gente fala de ajuda, a gente está falando de uma pessoa que faz um favor para outra. E quando a gente considera que os nossos parceiros nos ajudam, a gente considera que a tarefa de cuidar do bebê é nossa e não do pai. Eu sei que pode parecer uma palavra, uma coisa boba, mas pensa comigo, quantas vezes você já teve que pedir essa ajuda para o marido de vocês? Quantas vezes você já teve que pedir para o parceiro olhar o bebê se ele estava na hora de trocar a fralda? Quantas vezes você teve que pedir para o parceiro para ele colocar o bebê para rotar, para ele dar um almoço para o bebê? Quantas vezes você teve que pedir essa ajuda? É importante lembrar que a nossa sociedade já evoluiu muito na questão da participação do homem. Então hoje muitos homens que ajudam já avançaram muito em relação aos pais deles, aos avós, em relação aos seus antecedentes. Mas é importante a gente lembrar que hoje não dá mais para a gente falar só em ajuda. É importante que o homem coopere com essa mulher. Quando eu falo de cooperar, eu estou falando da palavra cooperar. Ele opera junto com você. Então, vocês dois têm as responsabilidades com o bebê e ele coopera enquanto você também coopera. Os dois estão ali partilhando as experiências com o bebê, os dois estão partilhando as tarefas e aí dividindo toda essa carga que gira em torno de você criar um bebê. Pode parecer simples, mas a rotina com o bebê acaba deixando a pessoa que tá cuidando dele exclusivamente sem tempo para se planejar para mais nada. É muito difícil a pessoa que está exclusivamente com o bebê conseguir ter um horário para comer, para dormir, para tomar um banho. A pessoa que está exclusivamente com o bebê, ela fica com o tempo que sobra. Ela acaba se deixando de lado porque de fato o bebê não tem horários rígidos. O bebê tem um horário muito difuso, principalmente no começo. O bebê ele demora para entrar numa rotina, ele leva um tempo para ele entrar num horário fixo e ainda assim bebês e crianças são imprevisíveis demais para a gente considerar só uma pessoa contando com esse bebê. E aí algumas mulheres me perguntam, quando eu consigo falar com o meu parceiro sobre isso? Desde antes da gestação. Quando vocês estão planejando esse bebê ou quando vocês estão esperando esse bebê, desde cedo é importante falar sobre essa cooperação. É importante vocês dialogarem sobre isso, porque às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para o seu parceiro. Às vezes aquela cooperação que você está esperando dele não é o que ele sabe fazer, não é o que ele espera fazer. Algumas pesquisas já mostram que parceiros que participam dessa rotina da gestação da mulher geralmente se envolvem mais com a paternidade depois que o bebê nasce. Mas é importante que isso seja incentivado, que isso seja conversado desde cedo, que esse parceiro seja sempre incentivado a estar lá junto. Por mais que ele pareça não ter um papel tão fundamental nesse momento, é muito importante que ele se envolva com o processo da gestação. E se por um acaso ele não se envolveu na gestação, que após o nascimento do bebê isso seja constantemente conversado entre o casal, porque senão isso gera uma mágoa, geram algumas discussões,
algumas dificuldades na comunicação desse casal, porque aí vocês vão se desentendendo sem saber direito o porquê. Eu já trabalhei com grupos de pais e é muito impressionante como eles conseguem enxergar os benefícios deles colocarem a mão na massa. Quando a gente fala do parceiro participar dessa paternidade, né, de uma forma mais efetiva, parece que a gente só tá dando um trabalho a mais para eles. De fato, eles vão ter um trabalho a mais, mas eles têm vários benefícios com essa cooperação, e eu vou citar alguns deles aqui. Alguns benefícios são um vínculo maior com o bebê, o pai que tá lá participando das tarefas com o bebê, que tá no contato pele a pele, que abraça o bebê, dá banho no bebê, ele se envolve mais com o bebê, ele se vincula mais facilmente com aquele bebê, então aquele bebê, ele vai construindo uma história de amor com esse pai também. O pai também consegue ter uma esposa dentro de casa que tá mais realizada, que tá mais leve, mais tranquila, menos estressada, né? Eu vejo muitos pais reclamando que a mulher só reclama, que a mulher tá o tempo todo estressada, mas tirar um pouco, dividir essa carga com essa mulher, ajuda muito essa mulher a encontrar mais leveza e ela ser uma pessoa mais tranquila dentro de casa. Um outro ponto não menos importante é porque você se importa com a sua parceira, né? Então o pai que se importa com a parceira, ele tá ali para poder deixá-la bem. Quando o homem pega para si essa responsabilidade da paternidade, deixa a mãe somente com a maternidade, ele deixa a situação na casa mais tranquila, ele evita aquelas indiretas, as reclamações, aquele clima na casa meio estranho, que o homem nunca sabe o que está acontecendo, ele vai abrindo espaço para conversa, ele vai deixando essa mulher mais à vontade com ele dentro da casa, e assim o casal fica mais conectado e é mais fácil desse casal parental, desse casal que cuida do bebê, retomar a sua vida de casal conjugal, retomar as suas intimidades, retomar os seus momentos, porque a gente diminui drasticamente as discussões, o foco das discussões depois que um filho nasce, que gira em torno de quem tá fazendo mais, quem tá mais cansado, quem tá mais estressado com essa vida depois da chegada do bebê. E além disso, o fato do pai dividir as tarefas com a mãe também ajuda muito no desenvolvimento do bebê, porque a gente sabe hoje que o bebê sofre um impacto muito grande dessa mãe. Então, quanto melhor essa mãe tiver, melhor esse bebê vai se desenvolver, um ambiente mais saudável ele vai ter, menos incômodo, desconforto ele vai sentir, porque ele tá sempre espelhando a mãe, especialmente nos primeiros 2 anos de vida. Então, é importante que a gente se lembre de que quando a mulher tá bem, o bebê vai ficar sempre com mais chances de estar melhor. Então essa cooperação, ela ajuda ambos, ela ajuda na verdade os 3, ela ajuda a família. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com o seu parceiro, com os pais que você conhece, para poder ajudar nessa relação familiar e criar um ambiente ainda mais harmonioso dentro da família. Um beijo e até a próxima!